Há um segredo espiritual que o inferno teme. Um mistério que não se vê com os olhos, mas que abala os céus e faz os demônios fugirem em desespero. Esse segredo é o jejum secreto, uma prática esquecida por muitos, mas que carrega em si o poder de abrir portas, libertar cativos e fazer milagres acontecerem diante dos seus olhos. Imagine por um instante, correntes espirituais sendo quebradas, fortalezas caindo, resistências malignas desaparecendo. Tudo porque alguém decidiu se calar diante do mundo para ouvir a voz de Deus em jejum. É nesse lugar secreto, longe dos aplausos humanos, que se acessa a verdadeira autoridade espiritual. E hoje, você vai descobrir como o jejum pode transformar a sua vida. Vai entender por que o inimigo treme quando um cristão decide jejuar. E mais, você será desafiado a experimentar esse poder em sua própria caminhada de fé. Mas antes, eu quero que você saiba, este canal existe para fortalecer a sua vida espiritual, trazer mensagens que despertam, alimentam a sua fé e preparam você para viver os milagres de Deus. Se você deseja continuar recebendo palavras como esta, inscreva-se agora e ative o sininho, porque a cada nova mensagem, sua fé será alimentada e o céu se abrirá ainda mais sobre a sua vida. Fique comigo até o fim, porque nos próximos minutos você vai descobrir verdades que podem mudar não apenas sua história, mas também o destino da sua família. O jejum secreto é uma chave poderosa, e quando você a usar, os demônios... O jejum é uma das disciplinas espirituais mais poderosas, e ao mesmo tempo, mais negligenciadas por muitos cristãos. Ele não é apenas uma prática antiga dos tempos bíblicos, mas um chamado vivo, atual e absolutamente essencial para aqueles que desejam andar em autoridade espiritual. O jejum não é apenas deixar de comer por um período, ele é um posicionamento da alma diante de Deus. É uma declaração silenciosa que grita nos céus: eu dependo mais da tua presença do que do alimento que sustenta o meu corpo. Quando Jesus falou em Mateus 6, 16, 18, ele não disse se jejuardes, mas sim quando jejuardes. Isso nos mostra que, para Cristo, o jejum não era uma opção, mas uma expectativa. Ele não via essa prática como algo ocasional ou secundário, mas como parte integrante da vida cristã. O jejum é o secreto que revela quem realmente governa sobre nós, a carne ou o espírito. Na sociedade em que vivemos, tudo grita pela satisfação imediata. A cultura da pressa, do prazer, do consumo nos cerca diariamente. Mas o jejum vai na contramão desse sistema. Ele é uma resistência espiritual contra a tirania da carne. Quando você decide jejuar, você está dizendo não para si mesmo e sim para Deus. Está quebrando a rotina natural e entrando em uma dimensão sobrenatural. O jejum secreto, aquele que ninguém precisa saber, é o mais poderoso de todos. Porque nesse lugar não há espaço para a vanglória. O próprio Jesus advertiu: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Mateus 6,16. Ele ensina que o jejum não deve ser exibido, mas escondido. Porque o Pai, que vê em secreto, recompensa em público. Isso significa que aquilo que você entrega em oculto diante de Deus, Ele transforma em vitórias visíveis diante dos homens. Pense na rainha Esther. Quando o povo de Israel estava prestes a ser exterminado, ela convocou um jejum de 3 dias. Não havia espadas, não havia exércitos prontos para lutar. A única arma era a renúncia diante de Deus. E essa arma mudou o destino de uma nação inteira. O decreto de morte foi revertido, e o povo experimentou o livramento. O jejum de Esther não foi apenas uma renúncia alimentar, foi um ato profético que abriu caminho para a intervenção divina. Daniel também nos mostra o poder oculto do jejum. Ao buscar a Deus com alimentos simples, em humildade, ele abriu espaço para revelações extraordinárias. O anjo lhe apareceu e revelou segredos sobre o futuro das nações, segredos que ainda hoje impactam a humanidade. Veja como o jejum não apenas move o coração de Deus, mas também libera revelações que não podem ser acessadas de outra forma. E o maior exemplo é o próprio Jesus. Antes de iniciar seu ministério, ele passou 40 dias em jejum no deserto. O diabo veio para tentá-lo, mas não teve poder para vencê-lo. O jejum fortaleceu o Filho de Deus em sua humanidade para enfrentar o inimigo. E é por isso que, ao sair do deserto, a Bíblia diz que Jesus voltou no poder do Espírito. O jejum não enfraquece, ele prepara, fortalece e capacita. O poder oculto do jejum está justamente nesse segredo. Ele não é visível aos olhos humanos, mas abala o mundo espiritual. Cada vez que você jejua, algo invisível acontece. Correntes são quebradas, resistências são dissolvidas, portas são abertas. É como se cada renúncia de alimento fosse uma chave girando na fechadura da vitória espiritual. Mas talvez você pergunte: por que o jejum é tão poderoso? Porque ele é um ato de rendição completa. Ele coloca Deus no centro e tira o ego do trono.
O jejum silencia as distrações da carne para que a voz de Deus seja ouvida com clareza. E, quando essa voz ecoa, não há cadeia que permaneça intacta. É interessante notar que, na Bíblia, os maiores milagres e livramentos estão ligados a momentos de jejum. Jonas pregou em Nínive, e toda a cidade, do rei até os animais, entrou em jejum. O resultado: a ira de Deus foi desviada, e uma cidade inteira foi poupada. Veja o contraste: onde havia destruição decretada, o jejum abriu caminho para a misericórdia. O jejum também é uma arma contra o orgulho. Ele nos lembra que não somos autossuficientes, que precisamos desesperadamente do sustento de Deus. Em um mundo que valoriza a autoconfiança e a força pessoal, o jejum é um grito de humildade que diz: Senhor, sem ti eu não sou nada. Essa humildade atrai a graça de Deus, e a graça de Deus é irresistível para o inimigo. Cada vez que você entra em jejum secreto, você está construindo um altar invisível diante de Deus. Esse altar não pode ser destruído pelo inimigo. Ele se torna um lugar de encontro, onde sua alma se derrama, e o céu responde. É por isso que tantos testemunhos de transformação estão ligados ao jejum. Vícios foram quebrados, famílias restauradas, ministérios fortalecidos, porque alguém decidiu buscar a Deus em secreto. O jejum é como um mergulho em águas profundas. Na superfície, nada parece mudar. Mas, nas profundezas, correntes poderosas estão se movendo. Talvez você não veja no primeiro dia, talvez não sinta no segundo. Mas no invisível, Deus está trabalhando. E quando chega o tempo certo, os milagres emergem, os inimigos recuam, e a glória de Deus se manifesta. Esse é o poder oculto do jejum. Não é apenas sobre você deixar de comer. É sobre você se tornar uma arma viva nas mãos de Deus. É sobre você experimentar o que muitos nunca ousaram provar. A dimensão sobrenatural que só é acessível por aqueles que decidem renunciar à carne para viver no Espírito. E é apenas o começo. Porque agora que entendemos o que é o jejum e como ele age de forma oculta, precisamos ir além, descobrir por que os demônios temem tanto quando um cristão jejua. O próximo capítulo vai revelar esse segredo aterrador para o reino das trevas, e libertador para aqueles que desejam andar em autoridade. Se existe algo que o inferno teme, é um cristão que decidiu se humilhar diante de Deus em jejum. Não se trata apenas de abstinência de alimento, mas de uma declaração de guerra espiritual. O jejum não é neutro, ele é ofensivo. Ele fere, abala, expõe e derrota o reino das trevas. Cada vez que um filho de Deus jejua em secreto, o inimigo treme, porque sabe que está prestes a perder território. O apóstolo Paulo escreveu em Gálatas 5,17 que a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. O diabo sabe disso. Ele sabe que, enquanto um cristão vive dominado pela carne, pelos desejos, pelas vontades, pelos prazeres, ele está vulnerável. Mas quando o mesmo cristão decide jejuar, algo poderoso acontece. A carne perde a força, e o espírito ganha autoridade. É como se a balança espiritual se inclinasse de forma violenta a favor da presença de Deus. E é exatamente isso que o inimigo teme. Porque um cristão dominado pela carne é fraco, mas um cristão dominado pelo espírito é inabalável. O jejum tira do diabo a sua principal arma, a manipulação dos desejos humanos. Ele já não pode controlar quem não vive para satisfazer a carne, mas para agradar a Deus. Isaías 58,6 nos revela um segredo profundo. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras do jugo e deixes livres os quebrantados. O jejum verdadeiro não é apenas renúncia alimentar, é um rompimento com as cadeias espirituais. É um fogo santo que consome prisões invisíveis, que destrói laços demoníacos, que liberta aqueles que estão amarrados. E quando essas cadeias são rompidas, o diabo perde sua influência. Os demônios temem o jejum porque sabem que ele cria um ambiente inóspito para eles. Eles vivem da carne, se alimentam da carne, prosperam em ambientes carnais. Mas quando alguém jejua, o ambiente muda. A atmosfera espiritual é purificada. O lugar que antes estava pesado se torna leve. O lar que estava carregado de opressão se enche de paz. O coração que estava em trevas se ilumina pela presença de Deus. O jejum transforma a atmosfera, e os demônios não suportam essa luz. Lembre-se de quando Jesus desceu do Monte da Transfiguração, em Mateus 17. Seus discípulos haviam tentado expulsar um espírito maligno de um jovem, mas não conseguiram. Então, Jesus expulsou com uma só palavra. E quando os discípulos perguntaram por que não haviam conseguido, ele respondeu: esta casta não sai senão com oração e jejum. Isso significa que existem níveis de opressão que só podem ser vencidos por aqueles que estão fortalecidos pelo jejum. O diabo sabe disso, e é por isso que ele teme.
O jejum não apenas fortalece quem jejua, ele fragiliza o inimigo. É como se cada renúncia fosse um golpe certeiro contra as fortalezas do inferno. Quando você abre mão de um prato de comida para buscar a Deus, você está enfraquecendo a influência das trevas sobre sua vida. Quando você cala a voz do apetite, você silencia as vozes demoníacas que tentam controlar sua mente. Os demônios temem o jejum porque ele revela a autoridade espiritual oculta. Muitos crentes vivem como se fossem fracos, vulneráveis, incapazes de enfrentar as batalhas. Mas o jejum revela a verdadeira posição que temos em Cristo. Ele nos lembra que já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ele desperta a consciência da autoridade que nos foi dada. E quando essa consciência é ativada, os demônios não têm escolha a não ser recuar. Pense em quantas situações espirituais se perpetuam porque nunca foram enfrentadas com jejum. Vícios que resistem há anos. Portas fechadas que parecem impossíveis de abrir. Lares divididos por guerras invisíveis. Tudo isso pode mudar quando alguém se levanta em jejum e oração. Porque o jejum é como adicionar fogo à oração. Ele intensifica, potencializa e dá alcance maior às palavras ditas diante do trono de Deus. O diabo teme o jejum porque sabe que, no silêncio da renúncia, Deus fala alto. Enquanto o mundo corre, enquanto as distrações gritam, quem jejua cala a carne para ouvir a voz do Espírito. E quando um cristão ouve a voz de Deus, ele se torna imparável. Porque a fé vem pelo ouvir, e quando essa fé é alimentada, os demônios não podem resistir. O jejum também revela a seriedade do nosso clamor. Quando Daniel jejuou e orou, o anjo lhe disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas. Daniel 10:12. Note a expressão, humilhar-te perante o teu Deus. Esse é o segredo. O jejum é humilhação voluntária. E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A graça de Deus é o terror do inferno. É por isso que os demônios temem tanto quando você jejua. Porque o jejum atrai a graça, a unção, a presença. Ele traz uma cobertura celestial que torna a vida de um cristão um lugar inabitável para o inimigo. É como se você erguesse uma muralha de fogo ao redor da sua casa, do seu coração, da sua família. E o inimigo, ao tentar se aproximar, é consumido por esse fogo. Você percebe agora por que tantos cristãos vivem oprimidos? Porque nunca experimentaram a profundidade do jejum. O inimigo sabe disso. Ele vai fazer de tudo para te manter longe dessa disciplina. Vai dizer que é difícil, que não funciona, que é coisa do passado. Vai tentar te distrair com tarefas, compromissos, preocupações. Porque ele sabe, se você descobrir a chave do jejum, sua vida nunca mais será a mesma. Mas aqui está a boa notícia. Você pode experimentar esse poder. Você pode entrar nesse segredo. Você pode ser a pessoa que o inferno teme. Não porque você é forte em si mesmo, mas porque você escolheu se esvaziar para ser cheio de Deus. Porque se até aqui entendemos o porquê do inimigo temer o jejum, precisamos agora enxergar o outro lado, como o jejum move o sobrenatural e libera milagres visíveis na vida daqueles que o praticam. O jejum não é apenas uma disciplina que humilha a carne e silencia o inimigo. Ele é também um portal para o sobrenatural. Cada vez que alguém jejua diante de Deus, o céu se movimenta. O jejum verdadeiro é como uma chave espiritual que abre portas que antes estavam fechadas, libera respostas que estavam retidas e manifesta milagres que pareciam impossíveis. Daniel é um dos maiores exemplos disso. A Bíblia relata que ele jejuou e buscou a Deus por entendimento. Por 21 dias, ele permaneceu em oração e jejum, alimentando-se apenas de coisas simples. Ao final desse período, o anjo Gabriel apareceu com uma mensagem celestial. E o que o anjo disse revela o poder oculto do jejum. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Daniel 10, 12 e 13. Perceba, desde o primeiro dia, Deus já havia ouvido Daniel. Mas uma batalha espiritual se levantou nos céus. A oração e o jejum de Daniel deram forças para que a resposta não fosse interrompida. Isso nos mostra que muitas das nossas orações já foram ouvidas, mas estão presas em batalhas invisíveis. O jejum é o combustível que fortalece os anjos de Deus nessa guerra espiritual. Quando você jejua, você está movendo engrenagens que não podem ser vistas a olho nu. Você está autorizando, pela fé, que o céu intervenha na terra. O jejum é a prova de que você não confia na força humana, mas espera somente no poder de Deus. E essa fé agrada ao coração do Senhor. Outro exemplo poderoso está na história de Esther.
O decreto de morte já havia sido assinado. Os inimigos de Israel estavam preparados para exterminar toda uma geração. Aos olhos humanos, não havia saída. Mas Ester proclamou um jejum de 3 dias. E o que aconteceu depois foi extraordinário. O coração do rei mudou, a sentença de morte foi revertida, e o povo de Deus foi livre. Veja como o jejum não apenas move o coração de Deus, mas muda circunstâncias humanas. O que estava selado no papel foi quebrado pela intervenção sobrenatural. Esse é o poder do jejum, transformar decretos de morte em decretos de vida. Ele abre portas onde não há portas. Ele escreve histórias novas onde tudo parecia terminado. O jejum também move o sobrenatural porque ele nos conecta a uma dimensão de autoridade espiritual. Jesus mesmo disse em Mateus 17:21 que há situações que não se resolvem apenas com palavras, mas exigem oração e jejum. Isso significa que existem muralhas espirituais tão grandes, que só caem quando o jejum é praticado. Existem demônios tão resistentes, que só são expulsos por aqueles que se colocam em jejum. O jejum não muda Deus, ele já é perfeito, soberano e imutável. O jejum muda você. Ele te alinha com a vontade de Deus, te torna sensível à voz do Espírito, abre seus olhos espirituais para enxergar o que antes estava oculto. E quando você muda, a realidade ao seu redor também muda. O sobrenatural não é apenas um evento externo, mas começa dentro de nós e transborda para fora. Muitos se perguntam por que não veem milagres. A resposta, muitas vezes, está na falta de disciplina espiritual. O jejum é um terreno fértil para o mover sobrenatural. Ele cria um espaço onde a glória de Deus pode se manifestar. Ele mostra ao céu que você está disposto a renunciar, a sacrificar, a se humilhar. E a Bíblia é clara: Deus honra os que o honram. No Novo Testamento, vemos que a igreja primitiva estava constantemente envolvida em jejum. Em Atos 13, enquanto jejuavam e ministravam ao Senhor, o Espírito Santo disse: Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. O jejum abriu espaço para uma revelação clara da vontade de Deus, e dali nasceu uma das maiores missões da história da igreja. Esse é o mover sobrenatural que o jejum libera: direção, revelação, poder. O jejum não é vazio, ele sempre traz resultados. Às vezes, os resultados são visíveis em milagres extraordinários. Outras vezes, eles vêm como paz interior, clareza de propósito, forças renovadas. Mas sempre há a resposta. Sempre há a transformação. E precisamos entender algo: o jejum é também uma arma contra o impossível. Há diagnósticos que a medicina não consegue mudar. Há portas que nenhum homem pode abrir. Há corações que parecem endurecidos para sempre. Mas quando você jejua, o sobrenatural entra em cena. E aquilo que era impossível para os homens se torna possível para Deus. O sobrenatural não é restrito a pastores ou líderes espirituais. Ele está disponível para todos os filhos de Deus que decidem buscar a Ele em espírito e em verdade. Quando você jejua, você acessa o mesmo poder que Daniel, Ester e Jesus acessaram. O mesmo Espírito que os fortaleceu está pronto para fortalecer você. E é por isso que o diabo tenta tanto impedir que você jejue. Ele sabe que o jejum desbloqueia milagres, traz libertação e atrai o poder de Deus. Ele sabe que o jejum dá clareza para ouvir o Espírito Santo. Ele sabe que, no jejum, sua vida se torna uma ameaça ao reino das trevas. Imagine por um instante, você em jejum diante de Deus. As batalhas que estavam ocultas nos céus começam a ser vencidas. As correntes que te prendiam começam a se quebrar. As portas que estavam trancadas começam a se abrir. O impossível começa a ceder diante da presença de Deus. É isso que acontece quando você jejua. O jejum é como abrir as comportas do céu. Ele libera águas de avivamento que inundam sua vida, sua família, sua igreja. Ele traz renovo, traz fogo, traz direção. É por isso que, em todos os grandes moveres de Deus ao longo da história, havia homens e mulheres de jejum. Porque o jejum é o combustível do sobrenatural.